passo mais, com confiança de que somos capazes de vencer a nós mesmos e aproveitarmos a vida, que é este celeiro de bênçãos que nos conduz às conquistas da alma. Que a sua bondade nos sustente e que assim seja. Então, dando continuidade ao nosso capítulo 14, eu vou retomar algumas coisas da semana passada, porque semana passada acho que teve uma falha de comunicação e algumas coisas que eu falei não ficaram benditas, elas ficaram esquisitas, então nós vamos corrigir. E aí, se hoje der falha, vocês me param que a gente ajusta. Então, ó, a gente começou aqui desse ponto, ó. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Então, lembra que a gente falou, ó, isso tem que ser uma certeza. E isso não significa que prova é fácil. Mas a prova me faz expandir o bem que há em mim. E é sempre num tema que eu já conheço. Porque aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho condição de resolver, não seria justo que me fosse proposto lidar com uma coisa que eu ainda não tenho conhecimento. Porém, com situações da vida, a gente acostumou a falar o seguinte: eu vou fazer o que é possível. Ó, fazer o que é possível significa não evoluir. Porque eu só vou até onde eu posso. E se eu não fizer um esforço, eu vou ficar podendo só isso para sempre. Então, para fazer a proposta que a vida me traz, é um passo além do possível. Por isso, pede esforço e algum sacrifício. Senão, eu não consigo expandir. Esse é o desafio. Então, a gente está muito acomodado em algumas situações onde a gente imagina isso, ó, do eu vou fazer o que é possível, eu vou fazer o que é possível. É como se eu dissesse assim, ó, eu vou fazer até onde eu já sei. O que eu tenho que aprender eu não quero, então eu vou parar onde eu já sei. Não, essa não é a proposta da vida. A proposta da vida é aprender algo além. Mas já sabendo da nossa dificuldade, a prova vem numa proposta que desacomoda e incomoda. É com essa intensidade, ó, ela desacomoda e incomoda, que é justamente para que eu não tenha saída e faça a prova. Eu tenho que pensar muito antes de desistir. E quando eu tenho mais fragilidades ainda, eu vou vir cerceada. Ou seja, eles vão estabelecer muitos limites para que eu não consiga escapar com facilidade e abandone. Porque abandonar a prova é me abandonar. É abrir mão de fazer a minha melhoria, aquilo que eu já posso. Mas e se mesmo assim eu não quiser fazer? Uai, aí tudo bem. Aí você para. Então, ó, como é que a espiritualidade vai tentando? Me desacomodando, me incomodando e me limitando. Mas se mesmo assim eu disser que não, ok, não é não, acabou. Então não vai ser
na força, na marra que eu tenho que fazer. Eles só vão tentando me ajustar. E que é do tamanho da minha força. Provações são testes da lei divina, não para que Deus nos avalie, mas para que nós mesmos nos demos conta do modo como estamos atendendo aos ditames da vida maior. Aqui ficou tudo bem? Então não é que Deus não sabe quem sou eu, se eu tenho força. Quem não sabe sou eu. Então eu preciso de situações que me mostrem em que ponto eu me encontro. Então, às vezes, a minha percepção é que eu tenho muita paciência, até que eu começo a conviver com determinada pessoa. Aí, o que eu percebo? Que a minha paciência não chega nem na página 2. Na 1, virou a folha e acabou. Então, eu imaginei que eu tivesse, mas essa situação me mostra em que ponto dessa lição eu me encontro. E isso é uma informação bastante valiosa sobre quem sou eu. Então, o importante desse contato não é o quanto o outro me irrita, o quanto o outro me incomoda, mas é eu entender, até onde eu sou capaz. Que recursos mais eu preciso para dar conta de resolver esse tipo de situação? Porque senão eu não consigo perceber quem sou eu. Apenas saber que estamos em regime de provas não resolve a situação, uma vez que é imprescindível que tenhamos uma conduta equilibrada diante das situações provacionais, de forma que as circunstâncias de aceitação ou de revolta é que vão determinar a libertação ou o agravamento dos problemas do ser. Então, olha só, eu fui preparada para a prova. Aí a prova chega na minha vida. O como eu reajo é que determina tudo daí em diante. Então, eu posso aceitar e fazer a minha parte, que vai pedir esforço, sacrifício, renúncia, dedicação, devotamento, abnegação. Olha que lista de coisa que a gente não conhece muito bem, mas é isso que vai pedir. Ou eu posso me revoltar contra essa situação que a vida me apresenta. Eu me revoltar tira a situação do meu caminho? Não. Porém, dentro de mim, eu passo a construir energias que estão ligadas a dificuldades. Então, eu enfrentei uma situação, mas eu gerei uma outra difícil. Porque agora, eu tenho um monte de energia que é desalinhada com a lei. E isso sou eu que vou resolver de novo. Então, era esse o ponto aqui que a gente estava discutindo. E que aí, eu acho que. Lembra quando me perguntaram sobre o suportar ou tolerar a situação? Então, vamos melhorar, que isso parece que deu uma falha. Chegou a situação provacional e é um desafio. Num primeiro momento, eu não estou muito estruturada. E eu posso assustar, ficar indignada. Pode acontecer um monte de coisa. E num primeiro momento, eu me calar e ficar quieta. Como que eu vou saber o que é esse movimento que eu estou fazendo? Eu estou desculpando, suportando, tolerando, compreendendo, perdoando, calando. Qual que é aqui? Porque olha só, em todas essas coisas aqui, a pessoa pode fazer e eu fico quieta. Então, como que eu vou diferenciar o que
é um trabalho que eu estou fazendo diante da minha prova e o que é um abandono de prova. Eu posso fazer qualquer coisa dessa daqui. Ó, nenhuma delas vai acontecer sem um processo consciente. Então, mesmo que for desculpar, se eu falar assim, ó, já desculpei, deixa para lá. A gente já sabe que isso é mentira, né? A gente já sabe. Então, mesmo se eu quiser usar o termo desculpar, eu vou ter que olhar para dentro e perceber o que é que eu sinto em relação a essa pessoa. Que disposição eu tenho para estar próximo? Ó, não suporto perto. Então, sabe uma coisa que a gente conhece? Perdoa, mas não quer perto de mim? Então, aí eu tenho que ser sincera comigo. Eu perdoo e não quero perto. É perdoar? Se eu não quero nem perdoar, eu suporto, tolero alguma coisa assim? Então, às vezes, eu não consigo ainda. Mas se dentro de mim tiver um objetivo claro, que é aprender a amar esta pessoa como ela é, eu vou começar a trabalhar em mim. Não no sentido de julgar e falar da dificuldade que ela tem, mas eu vou começar a perguntar qual é o meu limite, qual é a minha dificuldade em estar com ela. E se eu tiver essa clareza, pode ser que eu perceba assim, ó, quando ela fala assim, ela me fere. Mas fere o quê? Porque ela não me deixa sentir uma pessoa especial, alguém que tem valor. E aí eu fico mal, porque eu quero ter valor, eu quero ser especial. Então eu começo uma conversa dentro de mim, porque eu tenho que desistir desse lugar que eu quero para aceitá-la do jeito que ela pode ficar comigo. E isso é aprender a amar, é aceitar o outro do jeito que ele é. Mas e se ele é muito agressivo? Ó, eu não falei que eu tenho que concordar com ele. Eu não falei que você tem que colar e ficar o dia inteiro com ele. O que eu não posso é sentir repulsa, desejar o mal. Então, toda vez que essa pessoa aparece, que ela surge na conversa, dentro de mim, não vai mais acontecer um estado de desarmonia. Então, para eu aprender a amar, eu preciso compreender quem eu sou, o que é que o outro faz que me dói e compreender quem é o outro. E quando eu descobrir onde está o meu limite, eu vou ter paciência com o limite dele. Quando eu entendo a minha fragilidade, eu me compadeço da fragilidade do outro. Mas ainda a gente não tem afinidade. Ó, eu não tenho afinidade. Então eu não consigo ainda trazê-lo para a minha intimidade. Mas eu não quero mal. Eu não fico torcendo para ele sofrer, porque ele tem que perceber. Olha, nada disso. Dentro de mim começa um estado de buscar aprender a amar, suportando, tolerando, compadecendo, entendendo, apoiando. Porque aí, conforme eu vou ganhando recursos, eu vou reabilitando essa relação. Só que isso é uma tarefa de vidas. Então, o que eu não posso me equivocar é isso, ó. A base tem que começar por um movimento
em harmonia com a lei. Uma das coisas que me levam a aprender a amar. Então, muitas vezes, eu preciso buscar recursos como estudar o Evangelho. Outras vezes, eu vou participar de outros movimentos, de outros trabalhos que me deem condição de adquirir disciplina, humildade, paciência, mas eu não perdi o objetivo, que é reabilitar essa relação. Encaixou um pouquinho melhor? Então, nesse sentido, quando a gente pensar, todo trabalho é muito bom, desde que eu tenha clareza de qual é o meu objetivo. Então, vamos lá. O que se tenha que sofrer hoje em regime probatório não seja adulterado, piorado pela invigilância ou pela obstinação no quadro do equívoco ou da perturbação. Como assim? Porque muitas vezes, o que é o quadro do equívoco? Eu não consigo reabilitar aqui, onde me pede um grande sacrifício. Então, eu me aparto desta situação, eu vou falar que o problema foi o outro, e eu vou me dedicar a outras tantas coisas. E nessas outras tantas coisas, eu posso realmente fazer coisas muito interessantes, que vão beneficiar muitas pessoas. Eu resolvi meu sentimento? Se isso não for um equívoco, isso é o quê? Então, é esse o problema. Então, eu preciso de atenção aqui dentro, para eu entender cada proposta que a vida me apresenta. Porque, caso contrário, eu posso fazer muitas coisas, e coisas até bastante interessantes, e permanecer atormentada, perturbada, porque o núcleo doente está mantido. Então, olha só, vê se encaixa. Eu tenho muita mágoa de uma pessoa, mas eu vou falar para vocês que a mágoa é porque ela é uma pessoa muito difícil e que não tem jeito. Então, eu vou fazer muitas outras coisas. Eu vou trabalhar, fazer mas muita coisa boa. E eu não quero mais tocar nesse assunto, porque para mim ela morreu. Vocês acham que eu vou ficar uma pessoa equilibrada ou uma pessoa atormentada? Entenderam? Eu estou fazendo coisas boas, mas aqui tem um núcleo doente que eu quero tentar ignorar com a indiferença. E não vai ter jeito, porque ele fica fazendo efeito. Então, não é que as demais coisas que eu estou fazendo não são boas, mas eu não posso me distrair de qual é o propósito da minha vida. E talvez aqui eu estou fazendo coisas boas, mas que me são muito interessantes, muito prazerosas. Mas aqui me pede um sacrifício. E aí eu vou falar assim para vocês, passa do que eu posso. Eu fico esgotada de tanta força que eu tenho que fazer. Então aqui eu não quero. Então eu vou fazer só aquilo que eu já sei, que me é prazeroso, que me é agradável e que são coisas boas. E ok. Mas eu é que preciso entender qual é o desafio. Como Deus não se equivoca, concluímos
E as experiências vividas na Terra, boas ou más, servem para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Então, olha só, eu estou fazendo um monte de trabalho, de coisa, aí, a hora que eu paro, volta o meu vazio. Aí eu vou lá e ajudo, e faço, e vou, e hora que eu paro, volta o meu vazio. Eu posso ter a ilusão que tem alguma coisa errada acontecendo. Ó, a coisa errada que está acontecendo é que eu não olhei para dentro. Me dá a sensação que eu estou participando de um lugar que não está tendo recursos para me atender. Quando, na verdade, é que não tem recurso suficiente se eu ainda não tomei consciência do que é que eu tenho que resolver. Então, esse monte de coisa, por melhor que seja, vira fonte de distração, não de transformação. E para eu evoluir, eu preciso de transformação. E se eu não olhar para isso, permanece a angústia. Com Jesus, ouvimos que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O que podemos parafrasear asseverando que nem todos os que sofrem as provas estarão liberados do seu guante após as travessias terrenas. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, fulano sofreu tanto, né? Quando ele morrer, ele vai para o céu. Será? Vamos pensar em nós. Todo sofrimento que aconteceu na nossa vida, a gente se transformou. Pensa e seja bem sincero. Porque às vezes a gente sofre, dá uma afrouxada. Aí a hora que a gente arriba, a gente volta e fica igualzinho que era. Então, olha só. Às vezes, eu já enfrentei muitas situações dolorosas. Mas a pergunta não é quantas situações dolorosas. A pergunta é: eu me transformei? Hoje eu vejo diferente. Eu funciono diferente daquilo. Porque senão eu vou enfrentar muitas situações dolorosas. E a queixa que eu fiz da primeira é igualzinha à queixa que eu vou fazer lá na última. Eu não tenho sorte, olha o que acontece comigo. Será que Deus não vê que eu estou sofrendo? Mas eu falei isso com 20, eu falei isso com 30, eu falei isso com 50, eu falei isso com 70, eu vou falar isso com 80. E eu vou morrer falando isso. Por quê? Porque eu atravessei situações dolorosas, mas eu não repensei, eu não transformei. Eu fiquei apegada no meu ponto de vista lá do começo. Então, mas eu ia tomar paz toda semana. Mas paz transforma alguém? Não transforma ninguém. Não, mas eu fazia tal coisa toda semana. Transforma alguém? Não, não transforma ninguém. Gente, isso é uma coisa tão séria, porque às vezes a gente vem, mas sabe aquela pessoa que eu não suporto? Eu continuo não suportando. Isso é um sinal de que ela é insuportável? Não, é um sinal que eu não estou mudando nada. Então, por isso que eu falei, eu vou me calar porque a voz dela me irrita. Daqui 10 anos eu tenho que conseguir falar assim, gente, eu calo, mas não me irrita tanto. Agora eu já consigo, agora eu já consigo ouvir, responder. Então, eu é que tenho que avaliar o que eu estou buscando como recurso nas diversas coisas que eu elegi para aprender a amar.
Na forma suportar, tolerar, ter paciência, ser mais humilde, e aí vai. Porque só dentro de mim é que isso vai acontecer. Por quê? Porque por fora o comportamento pode ser sempre eu fico quietinha. Ninguém sabe. Eu tô quieta porque eu tenho paciência ou porque eu tô contando quantas lâmpadas tem aqui para ignorar a pessoa. Então, ó, é paciência ou é indiferença? Então, é uma avaliação que é muito pessoal. Isso porque somente quando, ao invés de criar provas novas nas provas antigas, cada qual aprender a trabalhar hoje com empenho, certo que isso se faz urgente para a evolução espiritual, não retendo mais detritos morais no coração, a fim de alimpar-se em definitivo. Ó, aqui vem uma outra característica que é misericordiosa. Por que que eu acho a pessoa que está comigo insuportável? É porque ela mexe no ponto onde eu tenho a maior dificuldade. E se eu me esquivar dessa situação, eu não resolvo em mim uma coisa urgente. E essa coisa urgente me impede de expandir. Então, por que que eu aceitei essa prova de estar com esta pessoa tão próxima? Porque lá, estando consciente da minha necessidade, quando eles me explicaram a minha situação, eu entendi que esse tipo de prova era a que mais me beneficiaria para que eu vencesse a minha fragilidade. Então, tem uma música que a gente, às vezes, canta porque é muito comprida, que ele fala assim, ó, sem você, eu não chego aonde eu deveria estar. Porque com outras pessoas, eu posso chegar em outro lugar. Mas onde eu deveria estar é só com essa. Porque essa estimula especificamente o ponto de fragilidade. Por isso que ela é difícil. Aliás, difícil não, ela é muito difícil. E eu diria, sem o evangelho, ela é insuportável. Insuportável. Então, a minha chance de dar conta dessa criatura insuportável é só no evangelho. Para daí eu dar conta. Mas não que ela muda, de que eu mude o que é a minha fragilidade para eu encarar esse desafio. Eu vou tomar. Você estava falando e a gente vai pensando, para que a gente consiga fazer o que você falou, a gente tem que mudar a nossa estrutura de valores. Se a gente, eu acho que nem para mudar, para a gente começar a pensar nisso que você está colocando, que aquela pessoa difícil ela é importante na nossa vida e nós devemos entender em nós o porquê que ela é difícil para nós, a gente precisa mudar a pirâmide de valores. O que a gente valoriza? Então, quando você vê que a pessoa é difícil, você está valorizando ou está estagnando a dificuldade que você tem. Quando você vê, quando a pergunta começa a mudar, né, que a gente começa a perguntar assim, olha, o que existe em mim que não consegue entender aquela pessoa? A escala de valor saiu do eu para o nós. Quer dizer, não é ela o problema, quem é o problema sou eu. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Nós não vamos dar nenhum passinho
se a gente não entender que eu preciso mudar, o que eu valorizo? Então, pensando assim, o que eu valorizo na minha vida? Para eu entender isso, eu preciso começar a valorizar as questões do espírito, não as questões da matéria. Ó, eu acho que às vezes, eu sei que fica um pouco difícil até, né? Porque, então, de onde vem esse raciocínio? Ó, eu trouxe um texto que eu vou tentar dar uma resumida, mas é um texto, O Faroleiro, é de Humberto de Campos, está no livro Contos e Apólogos, que é uma psicografia do Chico. Então, vamos lá para algumas situações. Ó, ele diz assim, ó, que tinha um soldado que era um homem de excelente coração. E o superior dele o nomeou faroleiro. Então, a obrigação dele, a partir daquele momento, era cuidar deste farol. E ele então foi transferido e próximo a esse farol tinha uma pequena vila. E ele todo mês ia receber um X aí do combustível que mantém esse farol aceso, para que todas as embarcações que por ali passassem não corressem o risco de chocar contra as pedras e nada que aí representasse risco. E assim, esse faroleiro, que era um homem de muito bom coração, foi se dedicando ao seu trabalho. Mas, um homem muito simpático, muito bondoso, ele foi conhecendo todos os moradores ali da vila. Então, ele conhecia a costureira, ele conhecia o agricultor, ele conhecia o outro que criava porcos, e assim ele foi ficando muito amigo de todo mundo que morava por ali. E depois de um tempo, ele começou a perceber que essas pessoas sofriam, porque era uma vila bastante pobre. E um dia, a costureira veio muito chorosa pedir para ele se ele não arrumava um pouquinho daquele combustível para que ela pudesse manter acesa as lamparinas dela à noite, para ela continuar o trabalho da costura, porque ela precisava cuidar dos filhos. E aquele homem de coração tão bom se compadeceu daquela dor e deu um pouco do combustível para que ela pudesse costurar durante a noite. Passado alguns dias, veio outro senhor que era agricultor e pediu para ele se ele não podia arrumar um pouquinho de combustível, porque ele precisava produzir mais, porque a situação estava bastante difícil, tinha chovido muito e brotou muito mato, e só na enxada ele não ia conseguir. E aquele homem de bom coração, com dó que aquele agricultor passasse fome, ele deu um pouquinho de combustível para ele também. Depois passou uns dias, e aí veio um outro, que era como se fosse o curandeiro da vila. Ele amassava ervas para tirar a dor das pessoas, mas ele precisava de um pouquinho de combustível para poder fazer as macerações, as transformações de erva que ele fazia e curar as pessoas. E aquele homem, bondoso de coração, deu um pouquinho de combustível. E acontece que num determinado momento o farol apagou. E faltavam ainda dias
para que a nova quantidade de combustível chegasse. Então, o farol que precisava iluminar a noite apagou. E até que chegou o novo provimento de combustível, 3 navios se chocaram. Então morreram marinheiros de uma tropa em treinamento, pescadores e muitas famílias não mais iriam ver seus familiares, porque esse homem de bom coração fez o que ele não devia fazer. Mas ele estava fazendo mal. Ele estava fazendo uma coisa que não era o compromisso dele. E quando eu faço uma coisa que não é do meu compromisso, eu vou negligenciar o meu compromisso. Então, diz o final do texto: o soldado, de coração bondoso, perdeu o cargo, e o superior designou que lhe fosse aplicado as penas da lei. Então, quando eu estou aqui falando, não é que outros trabalhos não sejam bons, mas eu preciso ter clareza de qual é o meu. Porque muitas vezes, para fazer um outro, eu posso estar negligenciando um que é exclusivamente meu. E aí, se eu não fizer o que é exclusivamente meu, esse vai ficar sem fazer. Mas o outro é mais legal. Mas no outro eu estou fazendo bem. Sim, eu só não estou fazendo o que eu deveria fazer. Então, é nesse sentido, para a gente pensar com mais clareza, porque caso contrário, às vezes a gente quer fazer muitas coisas, e que são coisas boas. Elas podem até beneficiar outras pessoas. Mas, primeiro, eu preciso ter a certeza de qual é o meu. É, exatamente. Então, porque assim, eu acho que infelizmente o jeito que às vezes eu falo fica meio trágico. Mas eu não quero dizer que os outros trabalhos não são trabalhos bons. Eles podem ser muito bons, eles podem beneficiar muitas pessoas. Mas eu tenho que lembrar, trabalhos é minha fonte de abastecimento. Mas eu não posso perder de vista o objetivo, aprender a amar. E especificamente nessa vida, quem é que eu vim aprender a amar? Qual é o meu desafio? O que é que me incomoda e me desacomoda? Porque aí eu faço o trabalho para ser amado ou eu faço o trabalho para amar? Né? Porque às vezes a gente faz um trabalho para a gente ser amado, para aquelas pessoas às quais a gente serve, né? Elas gostarem da gente, elas acharem que a gente é bonzinho, né? E na realidade, a nossa preocupação tem que ser fazer um trabalho para que eu consiga amar aquelas pessoas, né? Então, às vezes a gente trabalha, seja de uma forma ou de outra, um trabalho com pessoas mais humildes ou com pessoas mais difíceis, né, mais esclarecidas e arrogantes, prepotentes, né? E eu não posso me perder, achar que eu faço um trabalho com aquelas pessoas que são mais humildes para que elas me amem.
Eu tenho que fazer um trabalho para que eu consiga amar. A mesma coisa as prepotentes, as mais esclarecidas. Eu tenho que fazer um trabalho para que eu consiga amá-las. E por isso que o trabalho ele tem que ser dinâmico. Não adianta eu vir para um trabalho hoje da mesma forma que eu vim ontem, porque hoje o trabalho é diferente. Eu tenho que dar um passinho a mais, né? Peraí, fala de novo. Ah, se a gente é organizada para fazer as duas coisas, verdade. Melhorou do que tinha ficado a semana passada? Melhorou? Então, trazendo isso para a questão da contenção, então, se eu tiver contida diante daquela dificuldade, é o primeiro passo, mas também pode ser minha queda, porque eu posso me acomodar naquele negócio e aí não vai mais ser o bem. Então, eu posso ganhar esse tempo, que nem foi falado semana passada. Eu posso ganhar esse tempo, mas não ficar ali, porque a queda pode ser maior, não é isso? Normalmente, a contenção é uma coisa muito sutil da vida. Então, por exemplo, a gente ouve muito adolescente falar assim, ó, não vejo a hora de ter dinheiro, porque eu quero morar bem longe desse povo da minha família. O que vai acontecer? Normalmente ele não vai ganhar. E o que ele ganha? Malemar paga os luxinhos dele. Aí ele fica horrorizado de estar com 25, ainda ter que morar com o pai e com a mãe e obedecer a ordem. Nossa! Então, ó, mas se eu não sei obedecer, morar com alguém que me dá ordens é insuportável. Então, ou eu aprendo a obedecer, ou eu sofro. Mas, como já era conhecido o desejo de fuga, a contenção acontece pelo bem da criatura. Esse é o desafio. Então, às vezes a gente fica imaginando um mecanismo de sofrer. Não! São coisas simples da vida que fazem uma limitação para eu ficar e ter que olhar para aquilo e repensar. Mas enquanto eu reclamo deles, eu não entendo qual é a minha parte. Então, o que eu vou ter que fazer? Perguntar qual é a minha parte. O que é que eu preciso aprender a fazer que esse lugar me desafia? Porque enquanto eu não sei responder isso, eu reclamo do que está aqui fora. E se a gente for pensar, agora a gente é adulto, ó, a gente tem queixa, porque é baixo, porque é alto, porque o cabelo é liso, porque o cabelo é enrolado, porque o nariz é grande, porque o nariz é pequeno, porque meu dente é claro, porque meu dente é amarelo, porque... Ou seja, eu vou achando problema em tudo. Só que eu não consigo parar e falar assim, ó, é mesmo, né? Se o corpo é temporário, por que eu gasto tanto tempo reclamando dele? Ah, mas eu não sou materialista, graças a Deus. Então, tá bom. A gente não percebe. Então precisa vir outro incômodo, outro incômodo, outro incômodo, outro incômodo, até que o pai fala assim, é mesmo, eu sou. E por isso eu sofro tanto. E por isso qualquer coisinha que é do âmbito material me desarvora. Ah, aí eu começo a rebobinar e entender, ó, quais foram as situações que me desafiaram. Mas enquanto eu não aprendo a fazer isso, eu vou alimentando esse lugar que está tudo bem, que não é assim, que não é isso que acontece. E aí vai ficando.
É só isso mesmo. Quer que fale de novo? É que para mim, não é uma tarefa fácil saber o que exatamente eu tenho que fazer, o que que é meu compromisso, a minha prova, na questão ali do farol, né? Que ele cuidava do farol de uma forma tranquila e queria ajudar as pessoas. E aí ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Ó, vocês conseguem identificar na vida isso que a Lu colocou? Isso é muito importante. Que tem hora que eu falo assim, ó, mas eu não sei se isso daí sou eu que tenho que fazer. Por que que sou eu que tenho que fazer? Já passaram por isso. Então, olha só. Se eu precisar justificar muito por que que não sou eu, é você que tem que fazer. Porque uma coisa que não sou eu, não me gera desconforto. Uma coisa que sou eu vou ficar justificando por que que eu não vou fazer. Então, a gente tem que pensar, e tem hora que vai ser difícil, mas eu vou ter que pensar. Então, olha só, tem algumas situações que só dá sentido. Então, assim, ó, teoricamente, a minha família consanguínea é um desafio de quem? Muito obrigada, é meu. Mas e se eu falar que eu não quero? Eu vou justificar por que não. Ih, justificou. Deu ruim. E pode ser um pai ou uma mãe. Exatamente. Ele tinha que orientar. Mas aí ele foi, cuidou de uma coisa, cuidou da outra. Então, o que ele tinha que fazer de verdade, ele não fez. Pode ser eu no meu trabalho. Mas no caso do coitado do faroleiro, é difícil você ver a outra pessoa precisando e você. Aí você. Eu me ponho no lugar, fico pensando, mas eu podia ajudar. Mas por que que veio pedir para mim? Então, se não era para eu ajudar? Para eu ficar remoendo isso? Nossa, mas coitada, nossa, mas e aí? Nossa, mas. Entende? É difícil a gente definir. Ó, deixa eu só falar para eu tô adorando, gente, porque é isso mesmo. Ó, eu lembro há um bom tempo atrás, eu conversei com uma senhora e ela estava num grande dilema, porque o marido queria separar dela. E ela falava assim, mas eu não estou errada. Ela tinha adotado 30 cachorros de rua. Agora, olha só, alguém precisa acolher cachorro? Alguém precisa. Tá certo que eles sofrem, tá certo. Agora, olha só, ela tomou uma coisa chamada decisão unilateral. Eu decidi. E aí ele brigava com ela, falava assim: você não gasta R$ 1 meu para comprar ração. Ó a briga que começou. Só que aí depois, isso teve um outro desdobramento. Ela tinha um filho que ainda dependia muito dela, e eles tinham acabado de descobrir que o menino estava usando droga. Aí o marido fechou o tempo de vez. E aí eu pensava assim, mas será que agora é hora de cuidar de 30 cachorros? Então, assim, ó, os 30 cachorrinhos vão passar fome? Vão. Mas qual era o meu compromisso número 1? Então, tem hora que eu preciso tomar uma decisão e assumir o que de fato eu tenho que fazer. Porque senão
a gente fica assim, ó, ah, mas coitado do fulano, mas coitado do fulano, mas coitado. E isso vira distração. Eu vou me envolvendo em muitas outras coisas que não são o meu compromisso. E às vezes o que é o meu compromisso fica em segundo, terceiro plano. Por quê? Porque eu estava ocupado em outra coisa. Pode ser, por isso que é o perigoso. Agora, se eu for solteira, ó, a casa, eu tenho um quintal enorme, para mim não vai ser nenhuma dificuldade, que ótimo. Eu vou trabalhar à tarde, a hora que o menino está na escola, eu vou lá na ONG que faz isso, vou dedicar do meu tempo, ótimo. Mas eu preciso raciocinar a coisa, porque caso contrário, é uma coisa do bem? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa do bem. Era o meu compromisso? Não era o meu compromisso. E aí a gente fica tumultuado. Por quê? Porque tem hora, gente, que vai enganar a gente. Ó, é isso ou isso que eu tenho que fazer? É isso ou isso? Então, eu tenho que começar a pensar. Tem lugar que é imprescindível que eu esteja presente, que sou eu que tenho que resolver. Tem lugar que pode ser eu, pode ser o Edão, pode ser o Nilton, pode ser a Valéria, pode ser o Ati, pode ser qualquer pessoa, que vai dar certo. E eu preciso enxergar essas situações na minha vida. Por quê? Porque senão eu fico toda hora em dúvida, toda hora em dúvida. E aí eu começo a cair num lugar que eu vou ficar assim, ah, mas será que eu dou conta? Ah, mas será que era comigo mesmo? Mas será que não é outra pessoa que pode fazer? E por incrível que pareça, a outra pessoa vai aparecer e vai fazer. Ainda mais se aquela pessoa tiver merecimento. Vai fazer. E eu não vou fazer o que eu tinha que ter feito. Isso, pode remédio para ansiedade. Duas coisas. A primeira é assim, né? O faroleiro deu o que era dele? Não. Era mais fácil, ele falou, vamos na sua casa, que eu vou entrar na mata e vou pegar uma lenha para fazer a fogueirinha, ou ele para passar a mão no que estava mais fácil dar para ele. Então a gente é meio assim, né? A gente resolve as situações fazendo aquilo que é mais fácil. Segunda coisa, essa questão do cachorro, eu sempre pensei que talvez a gente faz a campanha errada. Tem animal abandonado. Eu acho que a campanha não deveria ser adote um animal, não abandone o seu animal. Porque se tem um animal abandonado é porque ele era de alguém, né? E alguém abandonou. Então, eu acho que a gente faz no efeito e não faz na causa. Até domingo a gente estava conversando com um amigo muito querido da gente, e ele estava falando da questão do orfanato, né? Que o Divaldo fala que o orfanato precisa desaparecer, né? E realmente ele precisa desaparecer, mas ele estava fazendo essa colocação, que é muito verdadeira, que ainda há necessidade de se ter orfanato, porque as pessoas abandonam os filhos. Então, é outra coisa que, para a gente desaparecer os orfanatos, os asilos, a gente tem que realmente fazer uma campanha para que as pessoas não abandonem os seus filhos. Adote, certo, adote um filho, mas antes disso tem que trabalhar a causa que é o abandono.